Quero estar escondido em ti. Estou seguro na tua forte mão. Se o mar se levanta e o trovão rugir, seguro em ti estou na tempestade. Pai, no temporal tu és o Rei. Sossegará, pois sei que és Deus. Descansará em Cristo só e confiará na paz do teu poder. Se o mar se levanta e o trovão rugir, seguro em ti estou na tempestade. Pai, no temporal tu és o Rei. Sossegará, pois sei que és Deus. Se o mar se levanta e o trovão rugir, seguro em ti estou na tempestade. Pai, no temporal tu és o Rei. Sossegarei, pois sei que és Deus. Descansarei em Cristo só e confiará na paz do teu poder. Se o mar se levanta e o trovão rugir, seguro em ti estou na tempestade. Pai, no temporal tu és o Rei. Sossegarei, pois sei que és Deus. Se o mar se levanta e o trovão rugir, seguro em ti estou na tempestade. Pai, no temporal tu és o Rei. Sossegarei, pois sei que és Deus. Sossegarei, pois sei que és Deus. Sossegarei, pois sei que és Deus. Quem Deus libertar, livre enfim será. Cada um de nós tem áreas que precisa que Deus liberte. Quem Deus libertar, livre enfim será. Escolhido, perdoado e amado. É isso que Deus diz que tu és, que eu sou. Vamos cantar isto e enquanto cantamos vamos passar
a nossa coleta, que é um gesto de louvor e de agradecimento para com o nosso Deus. Eu vou pedir à Elisete e à Carla para passarem os cestinhos. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, ele morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar para mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar para mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Oh, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus,
sou filho de Deus, sim, eu sou. Jabez pediu 4 coisas ao Senhor. A sua bênção, porque ele sabia que nada poderia correr bem na sua vida se a bênção de Deus não estivesse consigo. Ele pediu expansão do seu território, mais terrenos, prosperidade. Sempre na dependência da graça, da bênção que vem do Senhor. Ele não ficou acomodado à sua situação. Ele lutou. Ele quis ir além. Que isso sirva de exemplo para nós, de não ficarmos acomodados à forma como vivemos. Eu não sou ninguém, eu não sou capaz, eu não tenho condições, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Este não é o pensamento que vem de Deus. Ele pediu a presença da mão de Deus na sua vida. E ele pediu proteção do mal. Ele pediu, eu, Deus, que sou um homem que se chama aquele que provocou dores, eu peço-te que tu me ajudes a não ter dores. Que tu me ajudes a não infligir mais dor a ninguém. E Deus respondeu. A Bíblia diz, Deus ouviu a sua oração e respondeu. O sucesso que ele desfrutou dependeu da confiança que ele depositou em Deus. A sua oração superou o seu próprio nome. E a tua oração pode superar as dificuldades que tu vives hoje. Porque Deus é sábio, Ele conhece as nossas necessidades mais profundas. Porque Deus é amor, Ele sabe o que nos fará prosperar. Porque Deus é fiel, Ele sabe como nos guiar em tudo o que é bom e verdadeiro. Com o seu amor infalível, diz Êxodo, Deus guia aqueles a quem Ele resgatou e no seu poder os orienta. Que isto sirva para nós, que na nossa vida nós não fiquemos presos ao que a sociedade diz de nós, ao que a sociedade nos apresenta como vida boa. Porque a nossa confiança está no Deus que fez os céus e a terra, no Deus Criador, que nos resgatou, que nos perdoou e que nos ouve e responde às nossas orações. Vamos terminar com um hino que diz que do louvor que o mundo tem, eu não quero depender. Eu não quero depender daquilo que os outros me dizem ou pensam. Eu não vou entregar a minha alma em troca de nada. Aquilo que eu quero é com toda a lealdade, com devoção e com integridade, servir ao meu Senhor que morreu por mim. Este é o meu foco. Este é a minha direção. Este é o caminho para onde eu quero ir. Se queres fazer esta oração, coloca-te de pé e canta estas palavras. Que o mundo tem, jamais quero depender, nem minha alma
integridade. Servirei ao meu Senhor que morreu por mim. Não há que é digno de louvor, de crer e esperar, só diante do Rei dos Reis, que quero ajoelhar na vida e entregar. Não há Deus como tu, que é digno de louvor, de crer e esperar, só diante do Rei dos Reis, que quero ajoelhar na vida e entregar. O louvor que o mundo tem, jamais quero depender, nem minha alma entregar em troca aos reinos desta terra, nem dar meu coração com toda a lealdade, com devoção e integridade. Servirei ao meu Senhor que morreu por mim. Não há Deus como tu, que é digno de louvor, de crer e esperar, só diante do Rei dos Reis, que quero ajoelhar na vida e entregar. Não há Deus como tu, que é digno de louvor, de crer e esperar, só diante do Rei dos Reis, que quero ajoelhar na vida e entregar. Ao meu Criador, meu Pai Salvador, ao meu Redentor, meu Renovador, jamais há um Deus igual que eu quero louvar. Não há Deus como tu, não há Deus como tu, que é digno de louvor, de crer e esperar, só diante do Rei dos Reis, que quero ajoelhar na vida e entregar. Não há Deus como tu, que é digno de louvor, de crer e esperar, só diante do Rei dos Reis, que quero ajoelhar na vida e entregar. Ao meu Criador, meu Pai Salvador, ao meu Redentor, meu Renovador, jamais há um Deus igual que eu quero louvar. Quero louvar. Eu quero louvar. Este domingo, como eu já tive a oportunidade de dizer nos anúncios, nós vamos fazer uma parceria com o curso de sextas-feiras à noite, que é sobre os dons. Porquê? Nem toda a gente está no curso dos dons e também porque é um complemento, uma complementaridade. O que é que aconteceu? Eu tentei preparar a pregação, porque isto está tudo coordenado, não é isto? A gente não acordou de manhã, domingo de manhã, eu sei, pá, o que é que eu vou falar hoje? Não é assim que funcionam as coisas. Nós temos isto tudo orientado. E então, o que é que eu tentei fazer? Eu tentei preparar uma pregação com um determinado formato, sem olhar para o livro. Sem olhar para o livro dos dons que nós estamos a fazer na sexta-feira. O que é que aconteceu? Fizemos a mesma coisa. Por isso, sem querer,
então isto também vem consolidar algumas coisas que eu tenho estado a pensar, porque isto de facto dos dons e dos talentos não é chapa 5, não é fácil de analisar. Muitas igrejas não têm muito historial em relação a isso, e também vejo que algumas têm um historial que se calhar não é o melhor. Por isso aquilo que nos interessa é seguirmos aquilo que diz a Bíblia. Vamos esclarecer alguns pontos que me parecem importantes. Obrigado. Há alguns pontos que são importantes. Significados. Talento. Primeiro que tudo, o talento é genético. Está bem? O talento é algo que tens vindo a aprender e que tens tornado bom. Por exemplo, desenhar é um talento. Tocar um instrumento é um talento. Há pessoas que também são muito boas a arranjar coisas. Também é um talento. Tipo bricolagem é um talento. Está bem? Isto é um talento. O que é um dom? É o resultado do Espírito Santo a usar-te. É uma capacidade que o Espírito Santo te dá para fazeres alguma coisa. Ok? Talento, uma capacidade que vem geneticamente. Dom, uma capacidade que o Espírito Santo te dá para exerceres para benefício da igreja. Igreja não paredes, igreja corpo de Cristo, igreja pessoas, forma organizada. Está bem? Porquê é que eu tenho esta t-shirt do Super-Homem? Não é por acaso. Eu tenho um dom, eu tenho uma qualidade, um poder sobrenatural. A Ruth estava a dizer, não leves essa t-shirt, tu vais pregar. Não, tem a ver com a pregação, tem a ver com a pregação. Está assim um bocado rota, não faz mal, eu gosto muito dela. Pronto, então, todos nós temos dons, está bem? Podemos ter mais dons, menos dons. O Espírito Santo pode nos tirar os dons, dar a outra pessoa. Já vamos esclarecer isto um bocadinho mais para a frente, está bem? Mas é importante que nós percebamos que talento, genético, dom, Espírito Santo, está bem? Pronto. Em qualquer dos casos, seja dom ou talento, é Deus que dá. Não é? Pronto, a última análise é Deus que dá. Foi Ele que te criou, foi Ele que te deu essa capacidade. O que quer que seja, essa qualidade que tu tenhas. O que é que não é cada coisa? Por exemplo, talento. Todos têm os seus, uns são bons ouvintes, outros falam bem, outros são mais inteligentes, outros têm mais jeito para fazer coisas, outros têm mais capacidade de organização e outros são mais do estilo empreendedores. Está bem? Pronto, talentos. Cada um tem os seus. Talento. Todos somos bons em alguma coisa, mesmo se ainda não aceitarmos seguir a Jesus. E isto é um talento. Ou seja, eu sou bom a fazer alguma coisa sem ter aceito o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se não aceitei Jesus, não tenho o Espírito Santo. Mas eu sou bom a fazer alguma coisa, isso é um talento. Está bem? Aquilo que a gente, de antes, não tínhamos aceito o Senhor Jesus Cristo e nós tínhamos jeito para alguma coisa, isso é um talento. Está bem? Outra coisa. O talento pode ser ou pode não ser para uso na igreja. Não é? Eu tinha o talento de bricolagem, mas agora, no âmbito da igreja, não vou fazer o bricolagem, porque isto é uma coisa que é antes de eu ser cristão. Não, os talentos também são para ser usados no âmbito da igreja, mas podem não ser usados no âmbito da igreja. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo tem um talento, sem dúvida, mas eu acho que ele nunca se lembrou de utilizar isso para benefício da igreja. Não é? Por isso, é um talento. Tá? Pronto. Dom. O dom é dado ao crente pelo Espírito Santo. Dádiva. Não é merecido, é dádiva. Como Deus tem-nos habituado. Todo crente tem o Espírito Santo e o Espírito Santo é o selo da salvação. É o que diz a Bíblia. O Espírito Santo é o selo da salvação. Por isso, todas as pessoas que entregaram a sua vida a Cristo, que confiam em Cristo para a sua salvação, então essas pessoas têm o selo da salvação, têm o carimbo, a marca de Deus, que é o quê? Que é o Espírito Santo. Nós podemos ver isto em Efésios 1, 13 a 14, depois se quiserem podem abrir. O dom é uma capacidade especial para edificar a igreja. O dom não te é dado por mais motivo nenhum a não ser para edificar a igreja, para fazer com que isto tudo funcione muito bem e que alcance muitas almas. Está bem? O dom não é uma marca de maturidade. Ou seja, eu tenho um dom ou tenho 5 dons porque sou muito mais maduro que os outros. Não, é mentira, risquem isso da vossa mente, não é verdade. Um dom é fruto da graça imerecida que o nosso Deus tem para connosco.
O Espírito Santo é que dá e tira. Não é sinal de maturidade espiritual. Está bem? Depois, o Espírito Santo tira os dons conforme quer e ele dá os dons conforme quer. O Espírito Santo é o nosso diretor de recursos humanos da igreja. Ele é que dá e tira os dons. Ele pode te dar um dom a ti e se tu não usas, tira-te o dom e dá outro. Porque é preciso que a máquina funcione. Não é? Eu peço a alguém para arrumar as cadeiras, se alguém não arruma as cadeiras, eu peço a outra pessoa para arrumar as cadeiras. Não é? Pronto. Se há uma coisa que nós não podemos acusar Deus de fazer, é parvoíces, é coisas ao acaso. Não é? Pronto. Se há uma coisa que Deus quer, é que isto funcione. Então, se tu não estás a utilizar o teu dom, com certeza que Deus vai pegar nesse dom e vai entregar a outra pessoa da igreja, uma pessoa que vai, de facto, utilizar e fazer a coisa andar. É possível ter mais que um dom em simultâneo. Nós temos de nos lembrar que o Espírito Santo não tem limites. O Espírito Santo também é Deus. Ou seja, há pessoas que têm um dom, há pessoas que podem ter muitos dons. Está bem? Pronto. Não é devido à maturidade do crente. Eu posso ter muitos dons e não ter os frutos do Espírito, não é? Bom, ser bruto e não sei o quê, não ter paciência e tal e não sei o quê, e posso ter um dom e funcionar muito bem em equipa. Está bem? Pronto, não é por causa da maturidade. O Espírito Santo é que sabe porque é que dá um e o outro dá 10, não é? Pronto, também não vamos perguntar ao Espírito Santo porque é que é assim, porque ele faz conforme entende, isso nós já percebemos da Bíblia. O que é que eu tenho aqui mais? O dom é para ser usado na edificação da igreja para crescimento em número e crescimento em conhecimento de Deus. Nós vemos isto em 1 Coríntios 12, 7. O Espírito Santo manifesta-se em cada um para o bem comum. Não existem dons só para mim ou só para os de lá de fora que não são crentes. Os dons são para a edificação da igreja, para crescer em número, para crescer em qualidade. Está bem? Então os dons são só para benefício dos crentes? Não. Por exemplo, o dom de evangelista pode não ser, e se calhar o objetivo nem é para os crentes. Não é? Se o objetivo é evangelizar, nós não vamos evangelizar crentes. Não é? Nós não vamos ensinar um peixe a nadar. Então o que é que nós temos de fazer? O dom do evangelista pode ser usado especificamente para fora da igreja, como outros dons que já vamos ver lá mais à frente. Temos muita coisa para falar. Quando recebo um dom, já tenho a sua plenitude do dom? Não. O Espírito Santo dá-me a capacidade. Compete-me a mim aperfeiçoá-la. Não é? Eu posso ter o dom de misericórdia, ou seja, para ajudar as pessoas que estão em sofrimento, mas há vários tipos de ajudas e várias formas de ajudar as pessoas. Não é? Então, eu, quando tenho o dom de misericórdia, eu tenho uma apetência para, mas eu tenho de desenvolver. Eu não posso desligar o cérebro e dizer assim, agora vou andar aqui, vou fazer as coisas, tudo, porque o Espírito Santo está-me a guiar. Não, eu tenho de ter atenção, eu tenho de olhar, eu tenho de cuidar, eu tenho de melhorar, eu tenho de aumentar os contactos, o meu dom é de ajuda. Então eu tenho de ir à procura de instituições que possam dar coisas, não é? Ir à procura de pessoas que eu sei que estão a mudar de casa, que provavelmente vão ter móveis a mais e eu conheço pessoas que precisam dos móveis, não é? E isto é uma coisa, esta rede de contactos, esta rede de informação, somos nós que temos de a fazer. Mas eu tenho o dom de ajuda. Ok, porque eu tenho esta vontade de ajudar e quando ajudo faço bem. Então para fazer bem eu vou procurar melhorar. Ou seja, Deus não mete um chip na cabeça e eu fico já a 100%. Não, ainda não é assim. Deus dá-nos essa apetência e nós temos essa apetência e depois temos de a aperfeiçoar. Outra questão que me surgiu, que às vezes pode calhar na cabeça de algumas pessoas. Há dons mais importantes do que outros? Não. Se o Espírito Santo dá o dom a um membro da igreja, é porque faz falta. É porque é importante. Ou seja, todos os dons são importantes. Aliás, a própria passagem de Coríntios fala que há diversidade de dons, há diversidade de operações, porque a igreja funciona como um corpo, não é? A gente vai dizer, não, o mais importante é a cabeça. Sim, mas a cabeça sem os olhos, sem a boca, sem o resto do corpo também não faz nada, não é? E os olhos também, se não tiverem as perninhas, eu posso ver para onde é que quero ir, mas se eu não tiver as perninhas também não vou a lado nenhum, não é? Ou seja, isto tudo é para funcionar em equipa. As
coisas completam-se umas às outras. E às vezes a gente diz que há dons são mais fraquinhos, é aquele que, pronto, olha, eu faço tudo, que acaba sempre por ele. Mas se essa pessoa não fizer essa tarefa, tudo o resto fica encravado. Não é? Parece aquela roldanazinha pequenina que está lá no meio do motor. Não é? Assim, aquilo é tão insignificante, uma peça assim, toda coisa, e o motor é tão grande, não é? O mais importante é a cabeça do motor. Não, mas depois há aquela roldana, mas se aquela falha, está tudo encravado, parou tudo, já nada funciona. Então, esta coisa de importância de dons é importante nós termos bem presentes na nossa mente. Os dons são todos importantes. Agora, aquilo que é importante nós também nos termos presente na nossa cabeça é que esta questão dos dons, há dons com mais responsabilidade. Responsabilidade diferente de importância. Importância, nós somos todos o mesmo nível de importância. Agora, há algumas pessoas que exercem algumas coisas, alguns serviços dentro da igreja que de facto têm alguma relevância de responsabilidade. Então essas pessoas, de facto, como têm a responsabilidade, não é? Então nós temos de também ter um olhar. Mas não é porque eles são mais importantes, porque eles são servos. Nós já falámos o resto do ano para trás, não é? Desde janeiro até agora temos vindo a falar sobre se somos todos servos, temos de ter a atitude de servo, qual é que são as melhores atitudes do servo, não é? Então vamos continuar em mente, não é? Por acaso que nós falámos naquela atitude de servo antes de falarmos na questão dos dons. Porque tanto o pastor, como o missionário, como o apóstolo, como a pessoa que está a servir, tem exatamente a mesma importância, são todos servos, está bem? Agora, se calhar o pastor tem um bocadinho mais responsabilidade e biblicamente tem também alguma mais responsabilidade, porque também dá contas disso a Deus, está bem? Pronto, então isto está mitigado. Nota geral, o tema dos dons não é consensual em todas as igrejas evangélicas. Não podemos dizer que em todas as igrejas evangélicas toda a gente tem a mesma noção e toda a gente ensina a mesma coisa. Não. Existe mais de uma linha de pensamento. Não é? Pronto, há pessoas que têm uma linha de pensamento, há outras igrejas, por isso é que muitas vezes é por isso que há igrejas com nomes diferentes, não é? Pronto, porque há uns que são mais carismáticos, outros são mais pentecostais, outros são mais de uma linhagem batista, outros são mais assembleianos, e nós, quando dizemos estes nomes, quem tem alguma cultura de igreja, não é? Já sabe, já se consegue identificar um bocadinho quais é que são as linhagens, os pensamentos relativamente a outras coisas, mas também sobre esta questão dos dons. Alguns acham que só existem os dons constantes nestas listas. Já vamos tratar mais daqui à frente, talvez daqui a 5 minutos, vamos começar a tratar daqui das listas. Há pessoas que dizem que só as listas que estão lá é que são dons. Tudo o resto não existe. Há outros que dizem assim, estas listas são meramente indicativas. Ou seja, há mais dons para além destas listas que nós daqui a 5 minutos vamos começar a estudar. Está bem? Algumas linhas de pensamento dizem que há dons que existiram e que já não existem mais. Por exemplo, estão lá listados que dizem assim, que isso era válido para aquele tempo. Para agora, esses dons já não são atuais. Se o apóstolo Paulo atualizasse, fizesse o refresh à passagem, então já não punha aqueles. As próprias tarefas associadas aos dons, em alguns deles, não são pacíficas para toda a gente. Ou seja, temos o dom e temos a descrição do que é que faz. Nem toda a gente entende da mesma maneira. Eu não estou a fazer esta lista para vos confundir, mas é só para vos alertar, porque é possível que vocês falem com outras pessoas de outras igrejas ou entre vocês e notem que há, porque não vimos todos da mesma igreja, não é? Eu, o Tiago, nascemos e crescemos aqui na Ação Bíblica, não é? Mas muitos de vocês, e se calhar a maioria, começaram noutra igreja, passaram por outra e agora aterraram aqui e dizem assim, mas espera aí, há aqui qualquer coisa que não está 100% igual, não é? Agora, eu não estou a dizer, ainda não estou a dizer o que é que está certo e o que é que está errado, eu só estou a chamar a alerta que, para ficarmos atentos que isto também não é líquido. Existem dons cuja função é ajudar e ajudar a organizar, por isso não estamos sozinhos e o Espírito Santo vai ajudar. Ou seja, existem dons, pessoas com dons específicos para ensinar e para ajudar a perceber, e o Espírito Santo vai nos ajudar a todos a compreender exatamente qual é que é a nossa posição relativamente a isso.
Assim devemos ter uma posição de humildade e submissão para com a liderança da igreja também. Porque isto tudo dá muito trabalho, não é? Para chegar aqui esta tarde e começar a debitar isto tudo, isto requis muita oração, muita introspeção, muito pensamento, muito estudo, analisar as várias... para chegar aqui, condensar aquilo tudo em 2 ou 3 gotas para vos entregar esta tarde, está bem? Depois se quiserem... espiolhar um bocadinho mais este assunto, nós temos as sextas-feiras, ou então falem comigo, chamem-me ao WhatsApp, telefone, presencial, podemos tentar chegar a mais algumas conclusões e tirar algumas dúvidas. A minha posição e a posição do pastor Tiago nesta matéria é a seguinte, relativamente a esta diferença de visão de uns e de outros. A Bíblia é soberana e suficiente. É uma das solas, lembram-se quando falámos, não é? Do protestantismo, nós regemos única e exclusivamente pela Bíblia. O que nos guia é a palavra de Deus, a Bíblia. Tudo o que precisamos saber está na Bíblia. Pregar sobre o que não está na Bíblia, para nós, não é uma opção. Não contem connosco. Nós não vamos pregar coisas que não estão na Bíblia. A nossa preocupação é ser o mais fiel ao original. Já vamos lá chegar quando falarmos sobre as listas. Outra posição minha e do Tiago. Deus é Deus. O que é que isto quer dizer? O Espírito Santo é Deus e é impossível nós percebermos Deus em toda a sua plenitude. Nós não conseguimos meter o oceano dentro de um copo d'água. Dentro de um copo, não é? Pronto, não cabe. E nós compreendermos na plenitude de Deus, é impossível nós encaixarmos isto aqui. Por isso temos de dar algumas margens, de facto. Também Deus não tem limitações, portanto pode agir conforme achar melhor. Não é? Nós temos aqui estas listas, achamos que está tudo não sei o quê, mas Deus pode achar melhor outra coisa. Ou há alguma coisa que eventualmente pode-nos até ter escapado, porque Deus é Deus. Nós não conseguimos entender tudo o que vem de Deus, então temos de ter esta margem. E o Espírito Santo pode nos surpreender. E nós que já andamos nisto há alguns quilómetros da vida cristã, nós já temos vindo a ser surpreendidos por Deus em muitas áreas da nossa vida. Então, a Bíblia, sim, 100% tudo. Deus é Deus. Está bem? Deus não tem limites. Nós não conseguimos entender 100% Deus. Outra coisa que eu e o Tiago estamos em linha, em concordância. Os dons são perceptíveis e inequívocos. Ou seja, os dons de facto existem. Não há dúvida. Os dons existem. Os dons são para crescimento da igreja de forma organizada. Não é, eu tenho o dom e faço conforme eu entender e achar melhor. Errado. Risca já, senão levas uma bolinha encarnada na caderneta. Não funciona assim. Os dons não são assim que funciona. Há líderes, há dons que estão mais ligados à liderança, há líderes, há pessoas cuja responsabilidade é que a coisa funcione de forma estruturada. A igreja, não existe crente que não vai à igreja, que não vai a estas reuniões. Isso não existe, não é? É como aquela história da brasa, quando a gente tira de lá do meio do fogo, o que é que acontece? Arrefece. O que é que nós precisamos? É de ir para o meio do fogo, de vez em quando, que é para nós continuarmos quentes. É importante nós continuarmos nesta repetição de nós estarmos na igreja. Há pessoas da igreja cuja preocupação é organizar, pensar, estruturar as coisas. Pronto, então vamos usar essas pessoas para, de facto, fazerem com que a coisa funcione. Crente com o dom que usa em casa, esqueçam, tem que estar organizado na igreja, está bem? Pronto. Outra coisa, os dons têm sempre de ser postos à prova. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há 3 passos para eu saber se eu tenho o determinado dom. Primeiro requisito, tem de estar de acordo com a Bíblia. Eu não posso ter um dom de dar estaladas às pessoas. Pronto. Não, o meu dom é dar estaladas às pessoas, que eu tive um sonho, ou tive uma revelação, li a Bíblia e vi um versículo e eu achei que este é o dom. Não, isso não existe. Não existe. Se bem que às vezes a vontade não falta, mas não é um dom. Não é um dom. Então, o dom que eu tenho tem de estar de acordo, em harmonia com a Bíblia toda. Está bem? Não vamos tirar passagens avulso, não é? Pronto. Outra coisa, esse dom tem de ser confirmado por outros crentes. Sim.
Sim. E este tem de ser validado na prática. Ou seja, eu acho que tenho o dom. As outras pessoas, eu vou falar com outras pessoas e vou dizer assim, tu achas que eu tenho o dom tal? E a pessoa vai dizer assim, E a gente vai ficar assim, olha, se calhar não tenho. Mas depois vou perguntar a mais 3 ou 4 pessoas e as pessoas dizem, é possível. É possível. É possível, sim. Ok. Então eu vou dar esta fase como parcialmente validada. Mas depois eu tenho de pôr esse dom em prática para ver se de facto funciona. Não é? Porque às vezes nós temos aquelas pessoas, eu não quero magoar, eu vou dizer que sim. Atenção, isso é mentira à mesma, está bem? Dizer uma coisa que não é verdade, mesmo que não seja para magoar, a pessoa é que perguntou, não é? A pessoa agora tem de se aguentar àquilo que eu vou dizer, se acho que sim ou acho que não, não é? Pronto. Então, isto são 3 passos de validação. Tem de estar de acordo com a Bíblia, tem de ser confirmado pelos outros crentes e tem de ser confirmado na prática. Está bem? Pronto. Passo número 1. Porque eu aqui não quero só debitar a matéria, eu queria pedir que umas pessoas abrissem a Bíblia em 1 Coríntios 12. Não abram todos, está bem? Porque eu tenho aqui 1, 2, 3... 4, 5 passagens. Então queria pedir a umas pessoas que abram em 1 Coríntios 12, que outras pessoas abram em Efésios 4. Já tenho pessoas em Coríntios? Braço no ar, sim, ok. Tenho pessoas em Efésios? Ok. Também vou precisar de pessoas em Romanos 12. Pessoas para Romanos 12. Lucas e mais um, se faz favor. Ruth, ok? Não abram todos na mesma versão, está bem? E 1 Pedro 4. Tenho mais 2 ou 3 pessoas em 1 Pedro 4. Ok, Cristina? Está bem? Isto porquê? Exatamente, obrigado. Estás em grande. Então, o que é que nós vamos fazer? Isto porquê? Os dons nem sempre, nós já vimos que não são consensuais. Então, o que é que eu pretendo fazer esta tarde convosco? É um pequeno exercício. Um pequeno exercício em que nós pegamos na palavra de Deus e extraímos a informação. Tá? Isto é aquele provérbio, não lhes des o peixe, ensina-os a pescar. Sim, senhor, é precisamente a mesma coisa. Ou seja, nós vamos aqui, esta tarde, pegar nestas 4 passagens e extrair dali os dons. Quem tem o livro de sexta-feira, podem já começar a preencher. Página 13, 14, 15, na volta disso. 13, não é? 13. Então, página 13 do livro dos dons. Não é? Este foi aquele exercício que eu pensei, vou fazer isto com o pessoal lá da igreja. Depois, quando abri o livro, depois de ter preparado tudo, olha, estamos em sintonia. Está bem? Então, 1 Coríntios 12, queria pedir a uma pessoa que lesse do versículo 7 ao versículo 11, por favor. Obrigado. Então, vamos ver aqui, vamos fazer uma lista, não é? Está lá a lista. Então, o primeiro dom que se fala lá na lista é de... Exatamente. Vamos lhe chamar palavra de sabedoria. Está bem? Então, pois não está escrito, é mesmo só para apontarem. Palavra de sabedoria. Depois o outro dom é de... Palavra de conhecimento, não é? Terceiro... Fé, ok? Depois, cura, dons de cura. Tá? Depois, operação de milagres, não é? Depois, profecia, ok? Depois, discernimento de espíritos, ok? Depois, variedade de línguas, falar em línguas, ok? Depois...
Interpretação de línguas. Ok, o trabalho que eu fiz de casa, eu fui procurar mais do que uma versão. Está bem? Por isso, quando fala palavra de sabedoria, há outra versão, a Bíblia para Todos, diz falar com sabedoria. Quando diz palavra de conhecimento, falar com conhecimento. Já nos dá a perceber um bocadinho melhor, tem a ver com falar, tem a ver com a boca, não é? Pronto. Fé é igual nas duas. Por exemplo, na Bíblia para Todos diz só curas, nos dons de curar. Milagres, na operação de milagres. Estão a ver? São opções diferentes, mas nestes não ajudaram muito. Mas, por exemplo, aqui na profecia, na Bíblia para Todos, traduziram por declarar a palavra de Deus. Não é? Profecia só, às vezes pode ficar um bocadinho curto, mas só por nós falarmos, por nós ir procurar outra coisa e diz declarar a palavra de Deus, parece que clarifica um bocadinho o termo. Não destapa completamente o termo todo, mas já dá para perceber mais qualquer coisa. Depois, discernimento, exatamente, depois é o discernimento de espíritos, não é? Já apontaram. É perceber quando fala o Espírito de Deus. Estão a ver? A Bíblia para Todos diz, enquanto que a revista é atualizada, diz discernimento de espíritos, outra tradução, a Bíblia para Todos, diz perceber quando fala o Espírito de Deus. Não é? Também é interessante. Depois, falar em línguas. A variedade de línguas que a gente ouviu, que a Beta leu, na Bíblia para Todos diz falar em línguas desconhecidas. Não é? E depois no outro é interpretar as línguas desconhecidas. Então já temos aqui uma lista de dons. Não é? Já temos alguns dons. Vamos já, depois daqui nada, ir ao pormenor, se tivermos tempo. Quem tem Coríntios, vamos manter em Coríntios, só queria pedir que lessem 1 Coríntios 12, do versículo 27 ao 28. Alguém que possa ler, por favor. 1 Coríntios 12, 27 a 28. São os dois versículos. Vós sois o corpo de Cristo, individualmente seus membros. E há uns, pois Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Ok. Então, se na outra lista dava a sensação, quando nós analisamos o contexto, que o objetivo de Paulo é fazer uma lista, nesta descrição, qual é que foi a sensação que vocês tiveram, se era lista ou se era outra coisa, que estava o objetivo de falar aqui, de Paulo? Pessoas, e parece que há uma hierarquia, não é? Há uma hierarquia. Não é? Alguém pode ler outra vez? Podes, Cristiano, desculpa lá, no início. 27? Sim, se faz favor. Só o 27, acho eu. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente seus membros. E há uns, pois Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Obrigado, é só. Então, vocês viram, há muita gente, toda a gente, é aquilo que nós tivemos a falar, toda a gente é servo e não sei o quê, mas a uns deu primeiramente os apóstolos, não é? Ou seja, parece que este é um cargo com uma função de maior responsabilidade, não é? Temos uma hierarquia. A procura não é listá-los todos, não é? Enquanto que no outro, não, os dons que há é tal. Aqui um bocadinho mais à frente, ele parece que está a pôr aqui uma hierarquia. Ou seja, nós vamos procurar aqui alguns dons que nós não mencionámos anteriormente, não é? Há aqui dons que aparecem aqui que não foram referidos na lista nos versículos antes. Os 20 versículos antes, nós lemos uma lista. Agora, parece que há uma hierarquia, mas aqui aparece, dentro desta hierarquia, alguns dons que não apareciam na outra. Nomeadamente, apóstolos, não é? E exatamente, os mestres. Na versão Bíblia para Todos diz os que ensinam. Já dá para perceber um bocadinho melhor, não é? Socorros. Não é? Esta versão fala em socorros, não é? Na Bíblia para Todos diz dar assistência aos que precisam. Não é? Dá para perceber um bocadinho melhor, não é? O que é este dom de socorro? Não é? Começar a gritar na rua, socorro, socorro, tenho o dom de pedir socorro. Nada disso. Outra coisa, o outro a seguir é de governos, não é? E na Bíblia para Todos diz só governar. Pronto. Então,
nós já temos aqui alguns dons. Vamos continuar. Quem é que tem a passagem de Efésios 4, 11 a 13 que pode ler, por favor? Ok, obrigado. Vocês notaram qual é que é o ênfase desta passagem? Parece-vos que é uma lista? Lê-me só o segundo parágrafo, Miguel, por favor. Ok, obrigado. No primeiro parágrafo parece que faz uma lista, mas depois diz aqueles são para o aperfeiçoamento. Não é? Então, aqui parece o que Paulo está a querer dizer é que dentro do serviço da igreja há algumas pessoas que se preocupam especificamente com o crescimento espiritual, o aperfeiçoamento. E dentro do aperfeiçoamento existem aqueles dons que falam em apóstolos, em profetas, depois fala mais num que nós ainda não falamos, que é o de evangelista, não é? Depois pastores e depois de mestres. Ok. Pronto. Então, já estão a preencher o livro, lá de sexta-feira, estamos a passar nas mesmas passagens, estamos a fazer a mesma lista, está bem? Então, se a primeira passagem de Coríntios que lemos, em Coríntios 12, 7, é ênfase na lista, Coríntios 12, 27 é Paulo faz uma hierarquia de responsabilidades dentro da igreja, não está tão preocupado com alistar os dons todos, mas faz e acrescenta alguns que nós não conhecíamos. Em Efésios, Paulo parece que está a especificar quais é que são os dons, as capacitações que algumas pessoas têm para edificação da igreja, para crescimento, para ensinar os outros a crescerem, a atingirem a maturidade cristã. Pronto, estes são os chamados dons ministeriais. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Estes dons o Tiago vai falar para a semana e provavelmente ainda lhe vou roubar um bocadinho de tempo de antena que eu não vou conseguir dar a volta a tudo. Depois, nós temos Romanos 12, 6 a 8. Quem é que tem Romanos 12, 6 a 8 e que pode ler? Obrigado, Ruth, se faz favor, e Lucas também. Pronto, para mim... Pronto, mas tem de ser alguém. Romanos 12, 6 a 8. Nós temos dons diferentes, conforme Deus os quis dar gratuitamente a cada um. Quem tiver o dom de anunciar a mensagem de Deus deve usá-lo conforme a sua fé. Quem tiver o dom de servir os outros, sirva. Quem tiver o dom de ensinar, que ensine. Quem tiver o dom de encorajar os outros, que os encoraje. O que reparte o que tem pelos outros, reparte-o generosamente. O que servir, faça com dedicação. O que ajuda os necessitados, ajude com alegria. Então aqui nós temos alguns dons que são listados, mas qual é que vos parece ser a preocupação de Paulo quando está a passar esta informação? Quem faz isto, faça com. Quem faz aquilo, faça com. Não é? Ou seja, temos aqui uma preocupação na qualidade do serviço, não é? Quem tem o dom da liberalidade, então que seja generoso. Não é? Quem tem o dom de servir, então que faça as coisas bem feitas, não é? Ou seja, aqui também não há preocupação de fazer uma lista, mas há uma preocupação de chamar a toda a igreja, todas as pessoas que têm o dom, vocês estão para fazer, mas não é para fazer de qualquer maneira, está bem? É para fazer e é para fazer bem feito. Não é? Pronto, é esta a preocupação. Ainda assim, aqui são apresentados alguns dons que nós ainda não tínhamos abordado, nomeadamente servir, não é? O dom de serviço. Não é? Aqui também não está 100% claro se o dom de serviço é mesmo um dom ou se é expectável que toda a gente tenha a atitude de serviço. Mas os estudiosos indicam que tem a ver com um dom. Então vamos assumir isto como seja um dom. Apesar de toda a gente ter a obrigação de servir, vamos chamar isto um dom também, que há pessoas que têm de facto uma apetência especial para servir. E já vamos ver o que é que vai ser. Depois falem em ensinar. Antes de encorajar, ensino. Não é? Pronto. Esse já estava. Então...
Exatamente, pronto. Desculpem lá. E depois o outro é encorajar, não é? Também há noutras versões é exortação, está bem? Dar ânimo, exatamente. Depois temos outro que é contribuir, repartir com os outros, não é? Liberalidade, nós costumamos chamar. E depois também fala sobre o que a presidência, não é? O que preside. E depois também o último que a Beta estava a dizer, se não me engano era a Beta, o de misericórdia, não é? Misericórdia. Ajuda aos necessitados, que também já tínhamos falado antes. Então aqui os novos são de servir, encorajar, repartir, e acho que são estes três que estão aí, que podem preencher no livrinho de sexta-feira. E presidência também. Ok. Depois nós temos em 1 Pedro 4,10, quem é que tem a passagem? Obrigado, Cristina. Então, 1 Pedro 4, 10 a 11, se faz favor. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. O bom despenseiro da multiforme graça de Deus. Bom também? Sim. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Ok, vou pedir outra tradução. Só se eu tive aqui uma gralha. Não fala... Começa no 9. Então foi o... Alguns estudiosos começam No 9. para incluir o outro dom que Ok, exatamente. Então, se faz favor, Cristina, o 9 também. Sendo hospitaleiros Ok. uns para os outros, sem murmurações. Ok, obrigado. Então, há pessoas que dizem, hospitalidade é como o serviço, toda a gente tem de servir, toda a gente devia ser hospitaleiros. Mas há estudiosos que dizem que existe, de facto, o dom da hospitalidade. Eu, aqui à frente deste dom, meti um ponto de interrogação, porque a passagem, a Bíblia, a fonte da informação, não me parece ser suficientemente clara para eu poder dizer perentoriamente, isto é um dom. Está bem? Pronto. Mas ainda assim, nós vamos tratá-lo como sendo um dom. Porque eu acho que há evidências de algumas pessoas de serem especialmente hospitaleira, sem razão, sem que nós podemos dizer assim, eles fazem uma coisa muito especial e toda a gente gosta de estar lá em casa. Não é? se me permites. Sim. Eu acho que tem mais a ver também com todos nós devemos ser hospitaleiros. Mas quando vamos à casa de alguém que tem toda a hospitalidade, nós temos que perceber que somos tratados de uma forma diferente. Daí é sobre o dom. De uma forma, todos nós devemos ser utilizados. Mas há certas pessoas que quando nos utilizam têm mais resultados. Todos nós devemos servir. Mas há quem sirva com alegria e de uma forma que a pessoa fica cheia de coração para servir e o outro fica abençoado pelo serviço dele. Então aqui nós temos que ver que há tarefas que é para todos, mas há umas que uns fazem melhor do que outros porque têm um dom. E aí, pronto, é exercitar o dom. Ok. Aquilo que vai ficar para a semana, isto só para vocês perceberem, eu estou na página 4 de 10. Eu penso que nós temos o dom da hospitalidade. eu penso que temos. Agora, eu preparei 10 páginas para nós tratarmos hoje. A parte que demorava mais tempo era, de facto, esta. Não é? E eu vou na página 4. Por isso, nós vamos ter de reajustar e vamos continuar. Esta é a lição 1. Para a semana vamos fazer a lição 2, se o Tiago concordar, em que nós vamos... Pois. E então nós temos aqui esta parte da descrição do próprio dom, em que nós vamos poder eventualmente esclarecer, e eventualmente de certeza a mim ajudou-me imenso, porque eu fui buscar em várias fontes diferentes, vários pensadores diferentes, o que é que faz cada dom. E há alguns que são mais descritos, outros são menos descritos, uns são mais fáceis de entender, outros são mais difíceis de entender. Mas a mim ajudou-me muito a entender, porque se nós não entendermos o que é que o dom faz, dificilmente nós vamos nos conseguir identificar com ele, não é? É uma parte lógica. Então, nós vamos deixar esta parte da descrição dos dons para a próxima semana. Então eu tenho de todos estes dons que foram referidos uma explicação de cada um, individual, está bem? Que foi
fui buscar isto a várias fontes, do próprio livro que nós estamos a trabalhar nas sextas-feiras, e fui procurar a vários pensadores, e também falei com algumas pessoas que são meus conselheiros e com quem eu vou procurar ensino e instrução. Muito importante. Voltarmos só a repetir só em fase de conclusão. Toda a gente tem um dom. Um dom é uma capacidade que o Espírito Santo te dá sobrenatural, não é? T-shirt do super-homem. De facto, esse dom é-te dado para serviço dentro do âmbito do funcionamento da igreja. A igreja são pessoas, ou seja, é suposto nós funcionarmos uns com os outros com esse dom. Há dons diferentes, existe hierarquia. A hierarquia não é de importância de dom. A hierarquia tem a ver com a responsabilidade. Há dons que implicam maior responsabilidade do que outros. Eu, se for raspar uma parede, não é? Ou limpar um azulejo, o que é que eu posso fazer? Posso utilizar um bocadinho mais de ácido e estraguei o azulejo. É uma tarefa tão importante como qualquer outra. Mas se eu estiver aqui a ensinar e der uma grande argolada e estiver a ensinar mal, a responsabilidade é diferente de um azulejo do que da vida de uma pessoa, não é? Então, não é mais importante vir falar aqui do que limpar um azulejo. Nada disso. Agora, o nível de responsabilidade, o dano que eu posso causar é completamente diferente de uma coisa ou de outra, não é? Então, isto só para terem em atenção esta questão. Eu tenho também de colocar ao serviço de Deus os meus talentos. Também foi Deus que me deu, mas deu a toda a gente os seus, não é? Agora, os dons só são dados a crentes. O Espírito Santo é que dá. Outra informação muito importante, o Espírito Santo dá e tira os dons conforme entende. Existem pessoas que têm o mesmo dom a vida toda. Existem pessoas que vão tendo e vão perdendo, não é perder, vão deixando de ter dons, porque na medida em que o Espírito Santo vê a necessidade no corpo de Cristo, não é? Se Deus vê que há mais pessoas, se o povo é muito grande e é preciso mais pastores, mais líderes, mais mestres, então Deus vai dar mais mestres, não é? Mas se nós somos uma igreja pequenina, não precisamos de muito mestres, não é? O mestre consegue dar conta do recado, não é? Pronto. Se nós temos uma atividade enorme de apoio social, temos um orfanato, temos um lar de idosos, temos uma igreja que funciona em 3 ou 4 pisos, com 10 grupos familiares, com assim, provavelmente nós vamos precisar mais do que 2 ou 3 pessoas com o dom de serviço, porque depois é preciso organizar o edifício todo, é preciso garantir que hajam de facto cadeiras, que os quadros tenham giz ou que tenham as canetas, é preciso pessoas com o dom de serviço que se preocupam com estas coisas. Então, uma coisa é termos uma igreja assim, precisamos de 2, 3, 4, mas se nós tivermos aquelas instalações todas, nós vamos precisar de 20 ou 30, não é? Então o Espírito Santo dá os dons conforme haja necessidade no corpo de Cristo. Então nós também temos de ficar atentos, temos de ver. Muitas vezes o nosso dom, e normalmente, e é assim que se deseja, é uma capacidade que nós temos facilidade, que nós gostamos e que nós nos sentimos envolvidos. Então, em termos de atividade da igreja, eu penso que a melhor forma de cada um pensar é o que é que me dá prazer fazer no âmbito da igreja. É logo um indicador muito grande do que é o teu dom. Está bem? Não se esqueçam que depois, pronto, tem de ser bíblico, né? Tem de ser confirmado com os outros, não é? E tem de ser experimentado e avaliado. Dizer assim, sim senhora, não é? Pronto. Há pessoas que acham que cantam bem, ou que tocam bem, ou que dançam bem. Pediram um suíço para dançar é maldade, não é? Mas o suíço até pode achar que dança muito, não é? Mas depois, quando começa a dançar, está sossegado, senta-te aí, está quieto, não é? Pronto. Então, mas eu até posso achar. Então, as coisas têm de ser postas em prática e têm de ser validadas. Está bem? Só vos queria dar um cheirinho daquilo que eu gostava que vocês fizessem. Começarem a pensar. Já vamos meter isso no papel, está bem? Daqui a uns tempos vamos meter no papel. Mas eu gostava que vocês fossem para casa a pensar não só qual é que é o vosso dom, mas que vocês conseguissem um bocado aquilo que já disseram, aquilo que a Cristina disse. Olha, eu acho que o Benoit e a Ruth têm o dom da hospitalidade. Façam isso em relação aos outros.
Se vocês se lembrarem de pessoas, é claro que há pessoas que dão mais nas vistas, há pessoas que dão menos nas vistas. As pessoas que dão mais nas vistas, naturalmente, será mais fácil identificar. Também há dons que dão mais nas vistas do que outros, por isso são também mais fáceis de identificar. É claro que se eu tiver o dom de curas, toda a gente vai ficar a saber que eu tenho o dom de curas, não é? A pessoa estava numa cadeira de rodas e saiu daqui a correr, não é? Pronto, é fácil, não é? Agora, há outros dons que são mais complicados de se identificar, mas aqueles que vocês sabem, no âmbito de nos ajudar uns aos outros, vão apontando num papelinho. Metam na Bíblia ou na carteira. Isto para quê? Para nos ajudarmos uns aos outros a nos abrir os olhos. Não tenham vergonha de dizer ao outro que acham que tem o dom disto ou daquilo. Para já ainda não é para dizer. É só para escrever. Mas façam também o exercício inverso. Vão ter com alguém, não vão procurar alguém que vai vos dizer sim a tudo. Não procurem isso. Está bem? Não procurem alguém que vai estar preocupado em vos agradar. Mas procurem alguém que diz assim, qual é que tu achas que é o meu dom? A pessoa se calhar vai dizer, olha, é isto. Eu acho que é isto, ou isto, ou isto. Ou tem a ver com alguns dons que têm a ver com isto. Outras pessoas vão dizer assim, não sei. Mas olha, vou ficar atento. E quando eu tiver uma ideia, vou ter contigo. Não é? Exatamente, pronto, é claro. Exatamente. Às vezes não vai ser fácil, não é? Porque a pessoa também nunca serviu nessa área, não é? Pronto, por isso não vai ser fácil. Mas isto vai nos ajudar a estarmos atentos uns aos outros e ajudar-nos uns aos outros para esta dinâmica. O Tiago disse-me há uns tempos atrás, e provavelmente isto, que estava preocupado com o seguimento, que estava com medo que isto dos dons, ensinámos e tal, pronto, está ensinado, papéis debaixo do braço, vamos embora e vamos tratar de outro tema e acabou-se, não é? O Tiago exprimiu-me isto. Mas é uma coisa que não é completamente fora do normal, porque lembro-me de já termos falado no âmbito da ação bíblica 2 vezes sobre dons, que eu me lembro, se calhar falámos mais, mas que eu me lembro, que esteja presente na minha mente, e que depois de se falar sobre os dons, a matéria está dada, cada um gere isto como quiser e vamos seguir caminho. E isto, daquilo que depender de nós os dois, isto não vai acontecer. O nosso objetivo com os dons não é só vos encher a cabeça, vos complicar a cabeça, de vos meter a falar e de inventar mais um curso sexta-feira à noite. Nós também temos outras coisas para fazer. Nós também gostamos de ver séries e de assistir a jogos de futebol, etc. Não é? E de outros. Então, o objetivo é meter esta igreja toda a funcionar, a trabalhar uns com os outros, não é? Para então fazer o quê? O crescimento, a edificação, não é? Para nós, hoje somos 45, se contei bem, andamos à volta dos 45. O nosso objetivo é para o ano, ou rapidamente, nós passarmos a 90, a termos o dobro. Então, temos de descobrir evangelistas, temos de começar a meter o pessoal a trabalhar, a estar preocupado com uma coisa, se as cadeiras estão todas, estão limpas, estão arrumadas, como é que não é? Se há papel higiênico nas casas de banho, não é? Se os sacos do lixo estão mudados. Não é? Estou a falar só de limpezas, mas também aquela malta da multimédia também precisa de renovo, também precisa de se sentarem aqui. Então vamos procurar também dons de serviço que tenham a ver com esta área da multimédia. Só isto de ser eu e o Tiago a ensinar também desgasta, não é? Também temos outras coisas e isto também desgasta muito. Se houver mais 1 ou 2 para ajudar a ensinar, espetacular. A Patrícia também, se houver outras mulheres que dão a lição das mulheres, a Patrícia não vai dizer que não é? Então vamos procurar, se houver pessoas que são responsáveis por tomar conta das crianças lá atrás. Precisamos, não é? Então é preciso que haja identificação de dons. Tomar conta das crianças lá atrás não é só dar a lição, é mais do que isso, é preparar a sala, é ver o que é que faz falta às crianças, o que é que não faz falta. Eu e o Tiago, a São e outros podemos fazer aquilo. Mas se houver mais gente, se houver complementaridade, se estivermos todos a trabalhar em equipa, calha menos nas costas dos mesmos, e não só as pessoas que já fazem muito não precisam de fazer tanto, como a qualidade do serviço é muito melhor. Não é? Porque não julgamos por aquilo que faz falta, mas por aquilo que nós somos bons a fazer. É logo
outra coisa. Então ajudem-se uns aos outros, perguntem uns aos outros, falem sobre esta questão dos dons, tragam carradas de perguntas para sexta-feira à noite, não é? Aqui nesta dinâmica não é tão fácil responder a perguntas, etc. Mas pensem sobre o assunto, meditem sobre o assunto, pensem sobre o vosso dom, sobre os dons das pessoas que estão à vossa volta, para a gente meter isto tudo a funcionar, para começarmos já a crescer, a ter mais atividades diferentes e não estarem sempre a ser as pessoas a fazer sempre as mesmas coisas. Está bem? Alguém quer fazer uma palavra de oração ao nosso Deus e entregar este tema e as nossas vidas ao nosso Deus? Algum voluntário? Mão no ar? Obrigado, Luís.